Então, Tati, você trouxe um ponto aí, né, de ver alguns procedimentos proexológicos, né, como checklist. E eu acho que isso linka bastante aqui com o primeiro item do efeito, que é analiticologia, né, que você fala um pouco sobre a ampliação da capacidade de análise crítica da realidade através desse desenvolvimento da mental somática, né? Se você puder expandir um pouquinho, eu agradeço. Eu vejo, por isso que eu falei, gente, desenvolvimento mental somático não é só escrita, porque é óbvio, né? Como eu estou muito envolvida com o processo de conscienciografia, faço revisão, minha vida toda ela gira em torno dos processos da conscienciografia. Então é natural que eu fale muito de conscienciografia, mas não se limita a isso, né? Eu acho que é uma condição sine qua non, né, a pessoa se dedicar continuadamente à escrita, mas não é só isso. Por exemplo, a TENEPS é uma fonte de desenvolvimento mental somático. Então, todos os dias você vai conectar o seu cérebro, ou o seu paracérebro, com o paracérebro do amparador, ou seja, de uma consciência lúcida, que é lá da sua paraprocedência, que só tem lá o psicossoma, né, e o mental soma, e que ele tem outras vivências diferentes da que você tem no seu dia a dia. No dia a dia dele, ele tem vivências diferentes das suas. E todos os dias, durante 1 hora, né, 50 minutos, você vai ter a oportunidade de estudar e de entender como é que essa consciência funciona. Isso é desenvolvimento mental somático. E é um desenvolvimento mental somático que você faz todos os dias, né? Trabalhar o parapsiquismo, a questão do estado vibracional, a projetabilidade lúcida, as manobras energéticas, né? O desenvolvimento continuado desses processos é desenvolvimento mental somático. Eu vou ter que interpretar os fenômenos que eu tive. Então, como eu falei aqui no início, tive retrocognição, tive pré-cognição. E daí? E daí que eu tive essa pré-cognição, essa retrocognição? Qual que é a interpretação que a gente faz de tudo isso? Como que a gente usa essas informações evolutivamente? Isso é desenvolvimento mental somático. Então, assim, para aplicar a técnica da INVEX, que é uma técnica muito desafiadora, você vai ter que manter aquilo durante décadas. Aquele propósito, aquele mega foco, sem sair, né? Isso é desenvolvimento mental somático. Então, assim, as leituras, o autodidatismo, né? O que eu vou estudar? Por que eu vou estudar tal assunto? Por que eu vou desenvolver tal pesquisa? Enfim, tudo isso é desenvolvimento mental somático. Então, assim, a gente não pensar a mental somaticidade como um processo único. Não, se eu ler muito, se eu for erudito, eu vou ser mental somático. Não, tem um monte de erudito que não é mental somático. Então, lá até falei isso na última tertúlia, né? Aquele livro Polímata, né, do Peter Burke, ele lista lá 500 eruditos, 500 polímatas. Ok. Daqueles, assim, né, segundo os parâmetros que eu estou colocando aqui, só 2 tinham um processo de desenvolvimento mental somático, de 500 polímatas. E eles já eram muito acima da média, eles não eram nada medíocres. Né, todos aqueles 500 não são nada medíocres, mas daqueles 500, só 2 tinham processo de desenvolvimento mental somático. Então, a gente vê que é um desafio, que está aí posto, e que eu acho que é meio que obrigação de todo intermissivista. Né? Até tem o verbete lá do professor Valdo, chama estágio holossomático, que ele fala isso. Que o desafio dessa vida pós-curso intermissivo é a gente sair do processo psicossomático para o processo mental somático. Então, assim, todos esses checklists proexológicos, eles são para a gente desenvolver a mental somaticidade, a gente ampliar o nosso nível de mental somaticidade. Então, a gente começou essa vida com nível de mental somaticidade. A gente tem que ter... não. O ideal é que a gente termine essa vida com um nível muito superior do que a gente começou. Né? Com todos esse aparato, essas tecnologias, paratecnologias que a gente tem à nossa disposição, é possível a gente começar com um nível e terminar com um nível muito superior do que o que a gente começou, né?